queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Estamos aqui para mais uma devocional e eu quero, nessa nossa devocional de hoje, fazer a você uma pergunta. Começar aqui fazendo uma pergunta. Você é feliz com aquilo que você tem? Você se satisfaz? Você é satisfeito com aquilo que você tem na vida, ou que você tem recebido? Você tem sido feliz? Você tem sido uma pessoa grata? Você tem sido uma pessoa alegre em posse, né? Ou em face de tudo aquilo que você tem? Ou você é uma pessoa infeliz? Ou você é uma pessoa que muitas vezes acha ou pensa que está lhe faltando algo? Estou falando isso, meus queridos, porque eu quero, nessa devocional, fazer a leitura aqui do Salmo 23, para a gente comentar um pouco sobre essa questão de sermos felizes e de entendermos, né, e nos darmos por satisfeitos com aquilo que nós temos. E eu quero fazer a leitura com você do Salmo 23, então, para falarmos um pouco sobre essa questão. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 23, diz assim, muito conhecido, né, esse Salmo, todos nós sabemos, você com certeza sabe desse Salmo de cor. Então, vamos acompanhar a leitura comigo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Temos aqui um salmo, irmãos, de segurança, um salmo de uma felicidade que excede qualquer tipo de felicidade humana, que vai além das expectativas do homem. Um salmo de uma garantia, de uma paz e de uma felicidade plena. E o versículo 23, o versículo 1, perdão, nesse Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu comecei fazendo uma pergunta para você, se você tem sentido falta de algo, se você tem sido uma pessoa feliz com aquilo que você tem, ou se você vive murmurando ou reclamando daquilo que você não tem. Às vezes você é tão abençoado por Deus em todos os aspectos da sua vida, nós somos tão abençoados por Deus em todos os aspectos da nossa vida, e nós muitas vezes murmuramos por coisas tão pequenas, reclamamos de algo tão pequeno que às vezes julgamos ou entendemos que está nos faltando e que nós gostaríamos de ter e às vezes não conseguimos ter, até trabalhamos e vemos uma dificuldade para obter alguma coisa e aí a gente vai murmurar, a gente vai reclamar, vai se questionar, vai se lamentar, e isso é muito sério, porque o versículo 1, como eu disse, está aqui na palavra do Senhor, nesse Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu quero fazer a leitura com você agora nesse momento de uma ilustração. Ela até é um pouquinho longa, mas é uma ilustração interessante que tem o tema de o Círculo dos 99. Presta atenção nessa ilustração, queridos. O Círculo dos 99. Diz assim: era uma vez um rei muito triste. Ele tinha um servo que era muito feliz. Então, um rei triste, muito triste, diz a ilustração, que tinha um servo muito feliz. Todas as manhãs o servo chegava com o desjejum do seu rei, sempre rindo e cantarolando alegres canções. O sorriso estava sempre desenhado em seu rosto e a sua atitude para com a vida era sempre serena e alegre. Um dia o rei mandou chamá-lo. Meu servo, qual é o seu segredo? Qual o segredo, Alteza? Pergunta aquele servo. Qual o segredo da sua alegria? Não existe nenhum segredo, majestade. Não minta, meu servo. Bem sabe que já mandei cortar muitas cabeças por ofensas menores do que a sua mentira. Mas não estou mentindo. Não guardo nenhum segredo. E por que estás sempre alegre e feliz? Perguntou o rei. Majestade, eu não tenho razões para estar triste. Muito me honra servir a vossa alteza. Tenho minha esposa e meus filhos e vivemos na casa que a corte nos concedeu.
Somos vestidos e alimentados e sempre recebo algumas moedas de prata para satisfazer alguns gastos. Como não estar feliz? Disse aquele servo. Se você não me disser agora mesmo qual é o seu segredo, mandarei decapitá-lo, disse o rei. Ninguém pode ser feliz por essas razões que você me deu. Mas, majestade, não há nenhum segredo. Nada me satisfaria mais do que sanar a vossa curiosidade. Mas realmente não há nada que eu esteja escondendo. Vá embora daqui antes que eu chame os guardas. O servo sorriu, fez a habitual reverência e deixou o rei em seus pensamentos. O rei estava como louco. Não podia entender como o servo poderia ser feliz vivendo em uma casa que não lhe pertencia, usando roupas de terceira mão e se alimentando dos restos dos cortesões. Quando se acalmou, mandou chamar o mais sábio dos seus conselheiros e lhe contou a conversa que tivera com seu servo pela manhã. Sábio, perguntou o rei para aquele homem, por que o meu servo é tão feliz? Qual o motivo da sua alegria e de tanta felicidade? Respondeu o sábio, majestade, o que acontece é que ele está fora do círculo. Fora do círculo? Perguntou o rei. Sim, majestade. E é isso o que faz dele uma pessoa feliz? Não, majestade. Isso é o que não o faz infeliz. Vejamos se entendo, disse o rei. Estar no círculo sempre nos faz infelizes? Aí respondeu aquele sábio, exato. E como ele saiu desse tal círculo? Perguntou o rei. O sábio respondeu, ele nunca entrou. Nunca entrou? Mas que círculo é esse? Disse o sábio, é o círculo dos 99. Realmente não entendo nada do que você me diz, disse o rei. A única maneira para que Vossa Alteza entenda seria mostrando os fatos. Como? Perguntou o rei, fazendo com que ele entre no círculo. Isso. Então, o obrigarei a entrar. Não, Alteza. Ninguém pode ser obrigado a entrar. Então teremos que enganá-lo. Não será necessário. Se lhe dermos a oportunidade, ele entrará por si só, disse o sábio. Por si mesmo? Mas ele não notará que isso acarretará sua infelicidade? Perguntou o rei. Sim, mas mesmo assim entrará, não poderá evitar, respondeu aquele sábio. Mesmo sabendo que isso será o passo para a infelicidade, e ainda assim entrará? Sim. O senhor está disposto, perguntou o sábio, a perder um excelente servo para compreender a estrutura do círculo? Respondeu o rei, sim. Então, nesta noite, passarei para buscar-lhe. Deve preparar uma bolsa de couro com 99 moedas de ouro, mas devem ser exatas 99, nenhuma mais, nenhuma menos. O que mais? Devo levar escolta para proteger-nos? Nada mais do que a bolsa de couro, majestade. Então vá, vemo-nos à noite. E assim ficou combinado entre o rei e o seu sábio. Assim foi. Nessa noite, o sábio buscou o rei e juntos foram até os pátios do palácio. Esconderam-se próximo à casa do servo e lá aguardaram o primeiro sinal. Quando dentro da casa se acendeu a primeira vela, o sábio pegou a bolsa de couro e junto a ela atou um papel que dizia as seguintes palavras: este tesouro é teu. E o prêmio por ser um bom homem. Aproveite e não conte a ninguém como encontrou esta bolsa. Logo, deixou a bolsa com um bilhete na porta do servo, golpeou uma vez e correu para se esconder. Quando o servo abriu a porta, o sábio e o rei espiavam por entre as árvores para verem o que aconteceria. O servo viu o embrulho à sua porta, olhou para os lados, leu o papel, agitou a bolsa e, ao escutar o som metálico, estremeceu dos pés à cabeça, apertou a bolsa contra o peito e rapidamente entrou em sua casa. O rei e o sábio se aproximaram então da janela para presenciar a cena. O servo havia despejado todo o conteúdo da bolsa sobre a mesa.
deixando somente a vela para iluminar. Havia se sentado e seus olhos não podiam crer no que estava vendo. Era uma montanha de moedas de ouro. Ele, que nunca havia tocado em uma dessas, de repente tinha um monte delas. Ele as tocava e amontoava, acariciava e fazia brilhar a luz da vela. Juntava e esparramava, fazendo pilhas. E assim brincando começou a fazer pilhas de 10 moedas. 1, 2, 3, 4, 5. E enquanto isso, somavam 10, 20, 30, 40 e 50. Até que formou a última pilha, 99 moedas. Seu olhar percorreu a mesa, buscando uma moeda a mais. Depois procurou no chão e finalmente na bolsa. Não pode ser, pensou aquele servo, pôs a última pilha ao lado das 9 e notou que realmente estava mais baixo. Roubaram-me! Roubaram-me! Gritou aquele servo. Uma vez mais procurou por todos os cantos, mas não encontrou o que achava estar faltando. Sobre a mesa, com que zombando dele, uma montanha resplandecia e lhe fazia lembrar que haviam somente 99 moedas de ouro. 99 moedas é muito dinheiro, mas faltava uma. 99 não é um número completo. 100 é, mas 99 não, pensava aquele servo. O rei e o sábio, então, espiavam pela janela e viam que a cara do servo já não era mais a mesma. Ele estava com as sobrancelhas franzidas, a testa enrugada, os olhos pequenos e o olhar perdido. Sua boca era uma enorme fenda, por onde apareciam os dentes que rangiam. O servo guardou as moedas na bolsa, jogou o papel na lareira e, olhando para todos os lados para constatar que ninguém havia presenciado a cena, escondeu a bolsa por entre as lenhas. Pegou papel e pena e sentou-se a calcular. Quanto tempo teria que economizar para poder obter a moeda de número 100? O tempo todo, o servo falava em voz alta sozinho. Estava disposto a trabalhar duro até conseguir. Depois, quem sabe, não precisaria mais trabalhar. Com 100 moedas de ouro, ninguém precisa trabalhar mais. Finalizou os cálculos. Se trabalhasse e economizasse seu salário e mais algum extra que recebesse em 11 a 12 anos, conseguiria o necessário para comprar a última moeda. Mas 12 anos é tempo demais. Se eu pedisse à minha esposa que procurasse um emprego no vilarejo, e se eu mesmo trabalhasse à noite em 7 anos, conseguiríamos, concluiu depois de refazer os cálculos. Mesmo sendo muito tempo, é isso o que teremos que fazer. O rei e o sábio voltaram ao palácio. Finalmente, o servo havia entrado para o círculo dos 99. Durante os meses seguintes, o servo seguiu seus planos conforme havia decidido naquela noite. Numa manhã, entrou nos aposentos reais com passos fortes, batendo nas portas, rangendo os dentes e bufando com todo o mau humor típico dos últimos tempos. O rei, de bom grado, lhe perguntou: O que lhe aconteceu, meu servo? Nada, não aconteceu nada. Antigamente, não faz muito tempo, você ria e cantava o tempo todo, disse o rei. Faço ou não o meu trabalho? Perguntou aquele servo. O que Vossa Alteza esperava? Que além de servi-lo, sou obrigado a estar sempre bem, porque assim o deseja? Não passou muito tempo e o rei despediu seu servo. Afinal, não era nada agradável para um rei triste ter um servo mal-humorado o tempo todo. Queridos, olha só que ilustração. Um homem que era feliz, sempre sorrindo, alegre, dava-se por satisfeito com aquilo que ele tinha. E aí então, quando ele ganha essa fortuna, 99 moedas de ouro, que já era o suficiente para ele nunca tinha visto isso, para conseguir uma moeda de ouro a mais para completar as suas 100 moedas, era necessário que esse homem trabalhasse de 11 a 12 anos,
fizesse hora extra, trabalhasse à noite, colocasse a sua esposa para trabalhar. E aí, pelo fato de estar faltando essa moeda para ele passou a se sentir mal-humorado. Ele não era mais o mesmo. Era uma pessoa rancorosa, angustiada, mal-humorado, tratando mal o seu senhor, porque faltava ali uma moeda de ouro para completar o seu tesouro. Né? A gente vê até onde vai a ganância do homem, até onde vai a insatisfação do homem querendo os bens dessa terra, querendo o bem desse mundo. Né? E aí a gente para e pensa que não somente esse homem, mas você, eu e todos ao redor, nós fomos educados nessa psicologia. Nós fomos educados, irmãos, com esse pensamento. Que pensamento, pastor? Sempre falta algo para estarmos completos. Não é verdade? Sempre vão falar isso para nós, ou vão querer nos mostrar que está faltando algo para sermos completos. E somente completos podemos gozar do que temos. Né? Essa é a psicologia, esse é o ensinamento que nos é passado. Portanto, nos ensinaram que a felicidade ela deve esperar até estar completa com aquilo que falta. Sempre aprendemos sobre isso. E como sempre falta algo, meus irmãos, preste atenção. Sempre como faltará, ou sempre como falta algo, a ideia volta ao início e nunca se pode desfrutar plenamente da vida. Aquele homem queria entrar num ciclo de trabalho exaustivo para conseguir, segundo ele, aquilo que faltava, que completaria a sua felicidade, a sua alegria. Mas pense comigo, o que aconteceria no coração daquele homem? O que aconteceria no coração desse homem da nossa ilustração ou na nossa vida que fomos educados, que sempre está faltando algo para sermos felizes, se fôssemos, queridos, se acontecesse conosco a seguinte questão: fôssemos iluminados, a iluminação divina chegasse às nossas vidas e nos dessemos conta, assim, num estalo, de repente, que nossas 99 moedas são exatamente as nossas 100 moedas. Ou seja, nada nos estará faltando, nada nos faz falta. É assim que precisamos pensar, nada nos faz falta, ou nada nos está faltando. Que ninguém tomou, ou ninguém tem tomado aquilo que é nosso. Que não se é mais feliz, por ter 100 e não 99 moedas. Que tudo é uma armadilha posta à nossa frente para que estejamos sempre cansados, mal-humorados, desanimados e infelizes e trabalharmos exaustivamente em busca das coisas desse mundo, da glória desse mundo. Uma armadilha que nos faz empurrar, irmãos, e a gente vê que isso de fato é uma armadilha que nos faz empurrar cada vez mais e ainda assim tudo continua igual, eternamente iguais e insatisfeitos. Trabalhamos, lutamos, tentamos buscar, tentamos conseguir, achando que está faltando, que não temos tudo aquilo que nós precisamos e nos matamos, deixamos de lado muitas vezes nossa família em busca dos bens dessa terra. A palavra do Senhor diz para não acumularmos tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corroem, não buscarmos a glória desse mundo, ajuntarmos tesouro do céu, buscarmos a glória do céu, dar-nos por satisfeito com aquilo que nós temos, que o Senhor tem nos dado. Já pensou nisso, queridos? Quantas coisas mudariam se pudéssemos desfrutar de nosso tesouro tal como ele é? Você já pensou nisso? Se você pudesse desfrutar do seu tesouro tal como ele é, se você fosse feliz e grato a Deus exatamente com aquilo que você tem, que Deus tem permitido você ter, se este é o seu problema, você está preocupado em não conseguir as coisas, lutando, desesperado, achando que sempre está faltando algo, se este é o seu problema, a solução para a sua vida está em saber valorizar o que você tem ao seu redor e não lamentar-se por aquilo que não tem ou que poderia ter. Lembre-se, talvez isso não vai ser motivo de alegria. Ter 99 ou ter 100 não vai fazer diferença, queridos. Lembre-se que no início da nossa ilustração, nós começamos aqui falando de um rei que era o quê? Triste. Era uma vez um rei muito triste.
Esse rei tinha muitas moedas de ouro, tanto é que ele tirou do seu tesouro 99 dessas moedas e deu ao seu servo para testá-lo se ele iria fazer parte do círculo. E aí ele entrou para esse círculo daqueles que acham que está faltando algo na sua vida. Queridos, dinheiro, bens, riqueza desse mundo não são sinônimo de felicidade. Um rei muito triste que tinha muito tesouro, muito ouro, muita riqueza. E aquele homem, enquanto ele não tinha se dado conta, né, desse todo esse tesouro em sua posse, ele era extremamente feliz com aquilo que ele tinha. Ele disse para o rei da sua família, né? Tinha uma família, tinha filhos, tinha esposa, tinha um lugar para dormir, né? Tinha ali um atendimento digno, comia, bebia, se alimentava, sua família ao seu lado. Ele se dava por satisfeito e entendia que não lhe faltava nada e que não precisava mais nada em sua vida. Mas a partir do momento que ele teve o acesso aos bens desse mundo, às riquezas e à glória desse mundo, que muitas vezes querem nos empurrar goela abaixo, mostrando que temos que ter, temos que ter, temos que ter, e aí lutamos para conseguir, e não conseguimos muitas vezes, irmãos, e aí nos damos por insatisfeitos, infelizes, amargurados, muitas vezes tratando mal as pessoas. Olha o que esse homem fez com aquele seu senhor, com o rei, depois que viu que estava faltando uma moedinha para completar a sua coleção de 100 moedas de ouro e que ele teria que trabalhar tanto. Aquilo mudou a história desse homem. Queridos, glorifique a Deus com aquilo que você tem. Tem um irmão, e eu quero até citar o nome desse irmão aqui nessa nossa reflexão. O irmão Edson, muito conhecido de alguns de vocês. Eu gosto muito do que o irmão Edson fala em relação ao Salmo 23. Porque o Salmo 23, no versículo 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o seu Edson, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me está faltando. Essa deve ser, queridos, a nossa realidade. Esse deve ser o nosso pensamento. Se temos Deus como nosso pastor, se Jesus Cristo é o nosso supremo pastor, precisamos crer fielmente que nada nos está faltando e sermos gratos a Ele com aquilo que nós temos. Então glorifique a Deus com aquilo que você tem. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Não se lamente, não murmure, não reclame, não se mate para conseguir os bens, as coisas desse mundo. Queridos, não estou dizendo que você não deve ser uma pessoa que queira viver bem nessa terra. Todavia, não se mate para isso. Não ambicione as coisas desse mundo. É nesse sentido. Não se dê por vencido ou julgue-se insatisfeito ou infeliz por causa de te faltar uma moedinha ou qualquer coisa. Glorifique a Deus por aquilo que você tem e saiba que se o Senhor é o teu pastor, nada lhe faltará. E se o Senhor é o teu pastor, pense como o seu Edson, nada lhe está faltando. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos seguir a nossa vida nesse sentido, sabendo que enquanto Deus for o Deus da nossa vida, enquanto Jesus for o nosso supremo pastor, nada nos faltará. E nós somos, ou deveremos ser, extremamente felizes. O sentido da verdadeira felicidade não está nos bens dessa terra, não está naquilo que temos deste mundo, mas a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido, a verdadeira alegria, ela culmina, ela dá-se exatamente no fato de termos Jesus como nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Se Ele é o nosso pastor, nada nos está faltando. A Ele glória, louvor e majestade pelos séculos, dos séculos de eternidade a eternidade. Sabe por quê, irmãos? Porque esse Deus, esse pastor, é aquele que está suprindo todas as suas, as minhas, as nossas necessidades em glória. Louvado seja o nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos falar com Deus? Glorioso Deus e eterno Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, nós oramos, ó Deus, nesse momento, prostrando ao Senhor, prostrando-nos diante do Senhor, ó Deus, curvando-nos diante da Tua majestade em oração, para te agradecermos por tudo aquilo que nós temos e te pedir perdão, ó Deus, porque nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos ingratos muitas vezes, ó Deus, olhando para aquilo que julgamos estar nos faltando e nos esquecemos de tantas bênçãos, de contarmos quantas bênçãos, Senhor,
o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ah, Deus, abre os nossos olhos espirituais para que nós não sejamos ingratos com o Senhor. Tem misericórdia de nós, do teu povo, da tua igreja, daqueles que estão nesse momento meditando nessa palavra comigo. Que verdadeiramente possamos não só falarmos da boca para fora, mas crermos que o Senhor é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, nada jamais nos faltará. Se o Senhor é o nosso pastor, precisamos crer que nada nos está faltando. Então, obrigado a Deus por tudo. Louvado seja o teu nome. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Senhor, edifique as nossas vidas. Aviva-nos espiritualmente, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus, também, livrando-nos de todo o mal físico, dessa doença, essa praga que está aí, ó Deus. E louvamos o teu nome porque, apesar de muitos tentarem mostrar, ó Deus, de uma forma enganosa, que há uma progressão, um avanço, ó Deus, dessa doença, Senhor, as estatísticas lógicas, as notícias verdadeiras têm mostrado, ó Deus, que o Senhor tem tido misericórdia de nós e que o Senhor tem repreendido esse mal sobre a face da terra. Continue nos guardando, continue guardando o povo, continue, ó Deus, mostrando para os homens, mulheres, teus servos e servas, que o Senhor nunca deixará faltar nada para nós. Muito obrigado por tudo, é no teu santo nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos, com gratidão em nossos corações e com perdão pelos nossos pecados. É no teu nome, Jesus, que oramos. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço.